Pessoal, beleza? Vamos começar aqui então. Só antes gostaria de decidir com vocês, com relação à prova de vocês, para a gente poder fazer naquele mesmo sistema do semestre passado. Eu não sei se eu vou marcar as duas juntas no mesmo dia para não ficar tão cansativo, mas eu gostaria de saber se vocês poderiam fazer a prova. Estava pensando aqui fazer sexta-feira que vem uma, e na segunda, da outra semana, na segunda 19, outra prova. E aí, dá para fazer ou não? Dá para fazer, né? Sexta-feira, na outra sexta tarde, ou quinta, vocês escolhem o que vocês acham melhor. Quinta ou sexta à tarde a gente faz a prova de química, e depois, na outra segunda, nós fazemos a prova de biologia, ou vice-versa, faz biologia primeiro, depois faz de química depois. Tem problema ou não? Pode Não, ser? pode ser. Então, vamos resolver isso já para acabar logo com isso. Então, na sexta, daqui a uma semana, a gente faz a de química, aquele mesmo esquema lá de grupo. No máximo, aí vocês farão quatro questões no máximo por grupo. E na segunda, nós fazemos de biologia. Então, na sexta, 1h30. E na segunda, a gente pode fazer 1h30 também, 2 horas, 1h30. Então, já fica marcado, já que a gente já fecha essa questão da nota aí do quarto bimestre. Fica livre disso e Pois vamos que é, o vamos. mesmo grupo? É a mesma coisa, o mesmo grupo que vocês estavam usando anteriormente, não muda nada. Aí nós chega no dia, eu passo para vocês as questões para cada grupo, eu passo uma prova com X questões. Aí são, na sala de vocês, acho que são 7 ou 8 grupos. Tem que ser uma prova pelo menos com 7, pelo menos com 50 questões ou 48, cada um faz 4, 5 questões, pronto, entrega e boa. É o mesmo grupo, segue o mesmo grupo que vocês estavam seguindo anteriormente. Coisa rápida, você já resolve isso, fica livre disso. E depois aí fica aquele amontoado lá, o Vanderlei fez o horário, mas aí fica aquele amontoado lá, né, acumulando, não sei o que e tal, a gente já resolve isso. Pelo menos biologia e química da minha parte, vocês já ficam livres. Bom, pessoal, como semana nós não tivemos aula, de biologia na segunda-feira, e biologia vai consumir mais tempo, química a gente está adiantado. Aí na segunda eu dou biologia e dou uma aula de química na segunda agora que vem. E hoje eu gostaria de seguir aqui com relação a essa questão da ecologia. A gente vai entrar numa parte da ecologia que a gente chama de... Eu até acabei de esquecer de passar o resumo da aula para vocês, depois eu passo o resumo aí. É uma parte da ecologia que a gente chama de demoecologia, tá? O que é demoecologia? Bom, a demoecologia é a parte da ecologia que estuda o crescimento das populações, ou também a queda, a extinção dessas populações, ou ainda a interferência, tá? Nesse crescimento populacional. A palavra demo, você já sabe que vem lá da geografia, né? Demográfico, então está relacionado aí à população de indivíduos de uma mesma espécie, ocupando uma determinada área. Então, basicamente, na ecologia você tem 4 pilares que nós falamos para vocês. O primeiro pilar a gente chama de população, o segundo pilar, biocenose ou comunidade, o terceiro pilar, ecossistema, e a biosfera como a parte dos seres vivos. Então, nós temos 4 pilares que a gente está estudando na ecologia. Então, a população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que conseguem cruzar entre si, né, e gerar descendência fértil ou prole fértil, como no nosso caso, humanos, etc. Tal. Só que a grande questão aqui é muito próximo da geografia. Por que tem muitas populações que crescem, outras populações que ficam estagnadas, outras populações que saem da zona de conforto e começam a entrar em vias de extinção, tá? Então, é uma matéria muito facinho, é uma matéria muito objetiva, muito direta, e vocês não vão ter nenhuma dificuldade para saber essa matéria. E já aproveitando, na prova de biologia de vocês, eu devo dar mais ecologia, tá? Pegar mais a parte de ecologia com vocês aí, as matérias que nós damos de ecologia.
já são praticamente cadernos 5, foi tudo ecologia, tá? E na prova de química, eu vejo direitinho, de mistura isomeria, mas é tudo tranquilo, não tem erro não, com reações orgânicas. Então, aqui você vai ter alguns fatores então, que interferem decisivamente no crescimento de uma população. Quais são os fatores que levam a população a crescer demais? Quais são os fatores que levam a um decréscimo populacional? Quais são os fatores que levam a uma estabilidade no número de pessoas que compõem essa população? Ou quais são os fatores que levam, tá, uma decadência dessa população? Ah, Zé, então teve uma decadência, a população caiu muito, o que está acontecendo? E muitas vezes você tem populações que entram em vias de extinção. Bom, essa questão de vias de extinção aqui, a gente vai estudar o ano que vem, se der até esse ano, eu posso até dar uma aula extra para vocês sobre isso, para que vocês, principalmente os postulantes aí a cursos de medicina, e vai ter aí também na sala, já sei que tem alguns, né? Então, a parte genética de populações, tá? Qualquer coisa já vou antecipar para vocês, porque quem for fazer vestibular, se houver vestibular de fato agora, vocês se depararão muito com questões pertinentes à genética de populações, tá? Então, essa aula é muito importante para vocês. Não só aqui da Unifenos, não, mas os vestibulares paulistas, hoje todos tendem a cobrar e também o vestibular Enem, etc., tal, tende a cobrar. Como é uma matéria que não é dada no segundo ano, provavelmente vocês não verão no segundo ano, eu vou aproveitar essa questão populacional aqui, posso depois até falar um pouco sobre a lei de Hard para vocês, e dar essa aula para vocês aí que farão vestibular ainda esse ano. Depois você conversa com a Lenise, porque eu acho que tem. Ah, tem, né? Você já Eu viu? acho que ela falou alguma coisa do tipo que vai ter. Ah, tá. Não, então, nem precisa. Mas Se eu ela não for tenho dar... certeza, vou ver com ela. Não, se ela for dar, é melhor ainda, tá? Porque normalmente vem na apostila do terceiro ano. Agora, se ela for dar agora, é melhor ainda. Eu Não acho que precisa ela nem falou falar. que a gente vai ver genética populacional. Eu vou conversar com ela, vou perguntar depois. Não, então, aí beleza. Se for ver ainda esse ano, melhor ainda para a prova da Unifenos. A gente está aproveitando que falando dessas questões aqui do crescimento populacional para a gente entrar nesse aspecto, para ver assim, uma população infinitamente grande, desprovida de fatores de mutação genética, desprovida de fatores de deriva gênica, tá? Desprovida de seleção natural. Por que que ela apresenta fatores em comum em termos de crescimento populacional? E quando você tem a manifestação de uma doença, tá? Por que que a manifestação dessa doença aí também é importante? Mas aí é o seguinte, se nós temos aqui alguns fatores, quais são esses fatores que determinam o crescimento e a diminuição de uma população? Bom, muitas vezes quando você está lá se deparando com aqueles episódios, aqueles canais de televisão, tem os animais, né? E muitas vezes quando você vê um leão devorando sua presa, você fica muitas vezes conturbado com aquilo, fala, ah, coitadinho, né? Etc. Tal. De fato, muitas vezes é uma cena impactante, dá dó mesmo, tá? Mas acontece que isso é um equilíbrio nos ecossistemas para você estabelecer uma população e que essa população ela seja uma população controlada, o tamanho dessa população, tá? Para você manter o nível de controle dessa população. Por quê? Há algumas circunstâncias que a gente vai ver ao longo dessa aula. Se você aumenta muito o predador, aí diminui muito a presa, tá? Aí o que vai acontecer? Aí falta alimento para o predador. Ah, se o predador, né, tá faltando alimento para ele porque tem pouca presa, acontece que ele começa a ficar mais doente por aspectos nutricionais. Aí, por aspectos nutricionais, esse predador, tá, ele vem desenvolver mais uma série de doenças, e ao desenvolver essa série de doenças, ele acaba que vindo a óbito, ele acaba que morrendo, tá? Também. Aí a população dele, pela escassez de presa, ele começa a morrer mais, ela começa a nivelar, até chegar, tá, uma população normal para evitar que haja superpopulação de predador. E a presa, a mesma coisa. À medida que a população de predador numa situação dessa vai morrendo de doença, vai morrendo de inanição por falta de alimento, etc., tal, a presa dá uma respirada e a população da presa começa a crescer. Então, você tem o que a gente chama de equilíbrio populacional, tá? Isso é um fator genético.
Então, quando o leão na savana está comendo um cervo, ele está auxiliando para que haja um equilíbrio também, tá? Na natureza, um equilíbrio populacional. Então, você não pode ter nem hiperpopulação e nem população muito baixa em vias de extinção. É uma das razões que a gente sempre comenta com vocês é a questão da capivara na nossa região. A capivara ela foi perdendo o seu hábitat, seu nicho ecológico natural e foi vindo, né? Foi vindo da região do Pantanal para a região de São Paulo para Minas, etc. Tal, para buscar novas regiões verdes. Hoje você tem épocas do ano, tá? Quem tem sítio aí ou fazenda ou algo do gênero, tem épocas do ano que você tem uma infestação de capivaras. Na nossa região, que não é o hábitat natural, que não é o bioma natural da capivara, mas você tem infestações. Aí você tem superpopulações. São épocas do ano que, como você não tem aqui na nossa região um predador natural, o que é feito? Muitas vezes o IBAMA ele libera o abate desses animais, tamanho que é a população, porque ela vai comer, né? Muita área verde, ela vai atrapalhar a evolução da agricultura, então ela começa então a provocar prejuízo. Então muitas vezes o IBAMA ele permite até o abate da capivara para controlar essa população. Mas aí quais são os fatores que determinam aí, tá, o crescimento populacional e quais são os fatores que determinam o decréscimo populacional? Bom, primeiro, assim, já analisando de imediato e fazendo uma interlocução com a própria geografia, nós temos dois fatores que permitem o crescimento de imediato de uma população. Quais são esses dois fatores? Você tem tanto, que vocês veem muito lá com Cobrinha ou com João Vinícius, você tem lá a natalidade e você tem o fator, tá, da migração, usando ainda aquela nomenclatura mais antiga, imigração. Tá? O que é isso, Zé? Imigração. Bom, imigração são os indivíduos que entram em uma população. Então, os indivíduos que nascem nessa população e os indivíduos que passam a fazer parte dessa população são fatores essenciais para o crescimento exponencial dessa população. Ah, tá, mas e os fatores, então, que desencadeiam o decréscimo dessa população? Inverso. Então, a taxa de mortalidade, tá? E a taxa de emigração. Tanto a mortalidade quanto a emigração são fatores que atuam decisivamente no decréscimo de uma população, tá? Emigração é o quê? São os indivíduos que saem dessa população em busca de, né, de novos rumos. E a mortalidade dos indivíduos que morrem nessa população. Então, Zé, quando eu estou estabelecendo aqui uma população, como é que eu vou estabelecer aqui, tá? Se a população ela está estável, se ela está crescendo, se ela está em decréscimo, tá? Analisando esses quatro fatores. Toda vez que a natalidade mais imigração é maior do que mortalidade mais emigração, quer dizer que a minha população está crescendo. Toda vez que a minha natalidade mais imigração é mais ou menos estável, mais ou menos igual com a mortalidade e emigração, quer dizer que a minha população está estável. E todas as vezes que a natalidade mais imigração é menor do que a mortalidade e imigração, quer dizer que a minha população está diminuindo, naturalmente, né? Geografia pura. E aqui também, ó, ele vai falar de alguns fatores, tá, que limitam o desenvolvimento dessa população. Esses fatores aqui que eu acabei de mencionar para vocês, como no caso aí do predatismo, são fatores que não são fatores assim, é ruim. Não, a não ser que você tenha uma superpopulação de predador, em alguma situação que possa provocar a extinção de uma presa. Isso nunca vai acontecer de imediato, mas se você entrar com uma ação, por exemplo, o homem está interferindo no hábitat, aí pode, quando você tem interferência humana, pode acontecer esse tipo de questão. Mas, por exemplo, predatismo, parasitismo, competição, tá? Todos esses fatores são fatores de regulação do tamanho populacional, certo? E também você tem alguns fatores aqui, ó, que são fatores abióticos. Por exemplo, Zé, eu tive um tsunami. Nossa, dizimou toda aquela população, tá? Então, esse é um fator catastrófico que também pode levar uma população a situações complicadas, tá, de extinção. Bom, eu tive aqui luz, falta de temperatura, falta de luz, falta de umidade, fatores do solo, que são os fatores que a gente chama de fatores edáficos, tá?
Então, olha, esses fatores são fatores que contribuem para o crescimento ou para o decréscimo de uma população, tá? Então, você tem fatores que controlam o ecossistema. Aí eu pergunto para vocês assim, uma perguntinha para a Sofia, ou para quem quiser responder. Vocês acham que situações como essa que nós estamos vivendo de coronavírus e essa perspectiva que há desde o início do século XXI, tanto que, por coincidência, em 2003 nós tivemos também um coronavírus, tá? Na região da China, que veio para o Brasil, né? Aliás, que não veio para o Brasil, mas que foi para o resto do mundo, só que ele tinha uma condição de transmissibilidade menor. 2012, novamente, outro coronavírus, né? O MERS. Esse MERS era 2003, da síndrome respiratória severa aguda, que hoje também provoca esse novo. E o 2012 foi aquele lá que foi transmitido, segundo muitos pensam, transmitido pelos camelos, tá? Então, você acha que, presta atenção, só que esse 2012 é diferente desse. Esse é em torno de 3,5% de letalidade. De 2012, a letalidade era de 38, 36 a 38%. De quem pegava morria. Então, o negócio era terrível, né? Então, assim, eu pergunto para vocês, o que vocês acham desse coronavírus, dessa Covid hoje? Vocês acham que... por que os infectologistas, eles falam assim, nossa, a tendência é que nos próximos anos surgirem novas epidemias, e muito piores ainda. Por que vocês acham que isso acontece? Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que isso aí é porque o homem, eu não sei o quê, está pesquisando e está descobrindo, está criando em laboratório? Você acha que é só isso? O que vocês acham sobre essa questão, Sofia, especificamente? Hein, Mariana? Ô, pessoal, Como assim? Eu não entendi o que você quis perguntar. você acha que essas epidemias que nós passamos e que nós, Maria Paula, que nós vamos passar ainda, isso aí é um desastre provocado pelo próprio homem ou é um fator, é uma resposta ambiental? O que vocês acham? Eu acho que é uma resposta ambiental. Exatamente. Pra mim, isso aí é coisa da China, viu? Seleção natural, né? Não tem nada de coisa da China. Pode surgir na China, é natural, exatamente. Isso aí não é fabricado, não tem nada disso. Tá? Pode ter circunstâncias que possa ser, mas... aí Os caras comem morcego, porra, que é o quê? Não, mas aí é hábito cultural, né? Mas aí é o seguinte, é igual o primeiro Covid, o problema era no porco, basicamente, lá nos mercados deles lá, o problema foi um problema com o porco também, né? Mas isso é um hábito cultural deles, então, com hábito cultural, a gente não vai discutir. Mas agora, o problema de surgimento de novas doenças, por exemplo, a África, lá tem o problema do ebola. Ah, por que surge? Surge exatamente para acontecer o que está acontecendo. Você já viu o pessoal falar hoje, por exemplo, assim, Zé, até o ano 2050 vai ter 20 bilhões de pessoas no mundo, né? Vai ter o escambau que vai ter, não vai ter, tá? Por quê? O que acontece? Ao longo da história da humanidade, você tem as catástrofes naturais. Por exemplo, você pegar lá atrás, no século XII para o século XIII, século XIII, né? Século XIII. Você pegar lá a peste negra, por exemplo, peste negra ceifou mais de 50 milhões de pessoas só na Europa. Isso porque eles não tinham uma situação de contabilidade, né, correta. Você pegar recentemente a gripe espanhola de 1918, também mais de 50 milhões de pessoas. Na região do velho continente, né, na região que ainda tinha alguma contabilidade. Vai tá louco. Do mundo, tá matando mais que o comunismo, Zé. Mais de 50 milhões de pessoas, né? Então, assim, se você for analisar essas questões aí, de pestes naturais que surgem ao longo da história da humanidade, isso é uma constante, meu caro Dari Pérez. Isso é uma constante. E para que serve isso? Isso é um negócio catastrófico. Realmente é da perspectiva humanitária, de você perder pessoas, né? E de pessoas da população morrerem. Lógico que é catastrófico. Só que isso é uma resposta do próprio ecossistema para que você tenha um equilíbrio populacional também. Mas é muita gente no mundo, é muita gente precisando de alimentar-se, é muita gente precisando da agricultura, aí você tem essas condições, tá? E a tendência
é que à medida que a população cresce exponencialmente, tá, nos próximos 20, 30, 40 anos, tá, e muitos de nós nem vamos ver isso, a tendência é que tenha outras pandemias muito pior do que essa. Essa sempre isso sempre foi uma coisa esperada. Tanto que tem um cara meio doidão, que ele é considerado meio louco quando ele faz a proposta deles. Eu não sei se foi com o Paulo Roberto, alguma coisa. Vocês devem ter visto isso aí, ou o próprio Samuel, acho que é o Samuel da filosofia, né? Então, alguma coisa na filosofia, ou alguma coisa na sociologia, vocês devem ter visto. Já ouviram falar de Thomas Malthus, já, né? Thomas Malthus. Ouviram falar já, Pérez? Sim. Então, esse Thomas Malthus, Mariana, ele é um cara, se fala assim, mas ele é doido, né? Não, ele é um cara inteligente, só que é um cara meio... Que era a proposta dele? Resumindo aqui, trazendo para o lado da ecologia. Ele dizia assim, que as guerras são necessárias. Ele falava diretamente, ele falou, não, é necessário ter guerras no mundo para que o homem possa reduzir a população mundial. É necessário ter altas situações de morte, de assassinato global para diminuir a população. Tanto que ele dizia o seguinte, que a sociedade milenar japonesa, eles propunham que a pessoa, quando ficava velha, o que eles faziam? Eles não iam lá, vocês já viram isso na história, né? Eles não iam lá descartar uma pessoa, levavam lá no alto do penhasco e a pessoa tinha que pular. Né? É o malthusianismo, né, Zé? Isso, exatamente. Né? O cara, ele falava assim, não, tem que acabar com os asilos. Né? Ele falava esses negócios muito loucos. Né? Vamos acabar com os asilos, tem que matar tudo. Por quê? Estão comendo. Então, ele analisava, falava assim, esse cara é um psicopata, pensar assim. Né? Na verdade, a gente pode até considerar ele como um psicopata. A única coisa que mas ele estava pensando com uma razão que não cabe na nossa mente, que é uma mente que envolve também emoção, né? Que envolve sentimento. Ele estava pensando totalmente desprovido de sentimento. Tá? Então você vai ter que ir aniquilando aí para você nivelar a população mundial. Então, um cara muito louco. Então, mas uma coisa, ele tinha certeza, e tinha convicção e tinha uma certa razão. As catástrofes, elas surgem com esse objetivo. Tá? É uma resposta natural para você diminuir o tamanho da população, para que você não tenha superpopulação. Isso não é diferente na ecologia. Tá? Por mais doido que pareça isso, mas não é. Por quê? Há necessidade de a gente ter, então, essa regulação de população. E aqui você tem os fatores inóspitos, muitas vezes, que diminuem uma população naturalmente. Por exemplo, você tem aqui a questão do urso polar, aquilo que nós falamos para vocês, urso polar, esquimó, o que acontece? Por que você acha que, por exemplo, população de esquimó, você está lá, Dari Pérez, você que é um cara que, vamos dizer assim, é um cara especialista em processo de reprodução humana, imagine se você for morar lá no Polo Norte. Imagina, né? Imagina, você está morando no Polo Norte. Você, será que você teria a mesma motivação? Tá você e a sua namorada, ou a sua esposa, sei lá, morando no Polo Norte. Será que você teria a mesma motivação para perpetuar a sua espécie de que se você estivesse morando no Rio de Janeiro? O que você acha? É difícil, né? Imagina, sei lá, a temperatura de menos 5 graus Celsius. Ah, hoje vamos fazer um darizinho, né? Vamos trabalhar para fazer um darizinho. E aí? Tremendo de frio. E aí? É complicado. Não. Então, naturalmente, o clima, ele impõe uma restrição, entende? Então, você pega aí, por exemplo, o urso polar. Ah, você vai ter uma superpopulação? Não, o clima impõe uma restrição reprodutiva. Agora, se você estiver lá numa situação, né? Se tiver uma situação do Rio de Janeiro em que você tem uma temperatura, calor, aquela coisa toda, aí a biodiversidade, aí você vai ter, o Dari vai estar mais incentivado a ter mais filhos. Isso é natural. Agora, presta atenção, se é natural para com espécies que são racionais, imagina então espécies irracionais. Thales está aí. Eu te pergunto, Thales, pensando nessa perspectiva aí, o que você acha com relação a essas ideias aí de Malthus aí, hein? Thomas Malthus? O que você acha sobre isso? Sobre população? Vai, Thales. Vai, Zé. O ser humano é um ser que ele tem sentimento, né? A gente tem que colocar o sentimento em primeiro lugar, às vezes, velho.
Não, Que é isso, ficar achando que vai matar as pessoas assim? não, o cara é louco, né? Não, eu sei, mas eu não digo assim, que você vai concordar com isso aí, óbvio que não. Eu digo assim, como é a contextualização do pensamento dele com aquilo que acontece na natureza, entende? Não que essa questão dele é insana, né? Isso aí é insanidade, o iluminado. Mas você vê uma contextualização direta dele daquilo que acontece na natureza. A única coisa que ele fez é analisar as coisas com total frieza, né? Talvez não era cientista, mas com uma perspectiva aí sociológica. E o mais interessante é que ele era da área também, de certa forma, da área de sociologia e da área de biologia. Ele analisa o detalhe simplesmente de forma biológica. Vida é vida, e vida tem que acabar, e vida ela encerra, etc. Tal. Eu não sei como é que a gente consegue pensar dessa forma assim, sem ter nenhuma emoção. Parece que ele pensou. Agora, não sei se ele pensou para os outros, não pensou para ele, para a família dele, né? Sei lá. Ou o cara é um psicopata mesmo, né? De repente é um dos primeiros aí psicopatas que tiveram uma capacidade intelectual maior de pensador. Porque normalmente, não sei se vocês sabem também, o indivíduo que ele tem uma psicopatia, ele tem uma dificuldade intelectual também, viu? Normalmente o QI dele é baixo. Você vê que o psicopata, a maioria das vezes, ele é pego, porque ele pegou a vítima, pegou a certidão de nascimento da vítima, jogou no vaso sanitário da casa dele, deu descarga, ficou preso no vaso sanitário, depois a polícia que está suspeitando dele vai lá, acha a certidão. Então, ele tem uma motivação interior, né? Mas aí é outra história. Então, aqui a densidade, você vê. Como é que eu calculo a densidade populacional, Zé? Bom, isso é fácil, né, Zé? É fácil. Você vai pegar aqui o número de indivíduos de uma população pela unidade diária, ou se for, por exemplo, se for na Terra, se for no equinociclo, unidade diária. Agora, se for no mar, por exemplo, no talassociclo ou no liminociclo, você vai ter que trabalhar com volume, né? Enquanto, né, em 1 metro cúbico eu tenho tantos peixes, certo? Então, tem número de peixes por metros cúbicos ou por centímetros cúbicos. Agora, quantos indivíduos habitam por metro quadrado? Eu estou aqui na região sudeste do Brasil. Sudeste tem uma maior densidade populacional. Você vai lá no Tocantins, você tem uma menor densidade populacional. Isso é geografia. E aqui você, analisando essa população, quando essa população, ela está, que eu falei para vocês, a população está crescendo, Zé. Então, natalidade mais imigração é maior do que mortalidade mais emigração. Então, o total que entra e o total que nasce é maior do que o total que morre e o total que sai, tá? Aqui o inverso, a população está caindo, Zé. A população é muito idosa, vai indo que hoje nós passamos por uma situação no mundo também, que muitos casais hoje não querem ter mais filhos, quer ter cachorrinho, quer ter, mas não quer ter filho. Tem alguém na sala, as meninas aí, que hoje, claro que isso muda com o tempo, depois você se apaixona por alguém, você quer ter filho, etc. Tal. Mas tem alguém na sala que não tem nenhum instinto de maternidade, que sente que não tem. Fala assim, Zé, não quero, para mim, Zé. Acontece isso ou não acontece com ninguém? Todos têm instinto de maternidade. Se tiver, eu quero ouvir a opinião de quem não tem. Porque é exatamente a exceção. Tem alguém na sala que não tem esse instinto? Que não pensa em ter filhos? Porque hoje, na sociedade nossa, hoje, muitos depois dos 30 desistem. Não é uma questão, fala assim, eles não têm filho porque é a questão de infertilidade, que a mulher... Em alguns casos pode ser, mas na maioria das vezes não é. Tem gente que estabelece uma prioridade na vida. Por exemplo, tem um cachorro. Aí, esse é meu... Aí não vamos discutir essa questão, né? Eu acho um pouco de exagero em algumas situações, né? Você colocar no mesmo estágio, né? O cachorro e o ser humano, mas cada um pensa como quer. Né? Cada um tem arbítrio para pensar da forma como quer e para desenvolver sentimentos também da forma como quer. Mas tem gente que o filho do casal, você chega lá, é o cachorro. E eles colocaram na cabeça que o cachorro. Tem gente que não tem, não vou dizer que não gosta, mas não tem afinidade por criança. Então, são os novos desafios. Então, a tendência, você pega na Europa, isso já é claro, a pessoa trabalha, a pessoa não sei o que e tal, quando tem, no máximo, um filho, quando tem. Tem mulher que nem tempo tem, fala, não vou ter filho, etc, tal, vai atrapalhar minha vida profissional. Então, essa é uma tendência. Agora, em contrapartida,
você pegar América Latina, você pegar a África, ainda as pessoas reproduzem muito, tá? Aí já tem uma visão, aí já tem a questão da dificuldade, manutenção dos filhos, etc. Tal. Mas você pegar uma população estável, você peguei uma população estável. Aí nós temos aqui natalidade mais imigração, que é igual a mortalidade mais imigração, tá? Então aqui está estável, então o que está entrando, o que está nascendo é mais ou menos igual ao que está morrendo e o que está saindo dessa população, beleza. Mas aí, ó, você tem um índice de crescimento dessa população. O que é esse IC? O que é esse índice de crescimento, Zé? É quando você estabelece um fator entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, tá? Então, se está muito acima essa taxa de natalidade, é muito maior. Então, você tem um cofator aí bastante maior que mostra que essa população está crescendo. Se esse cofator está muito abaixo aqui, ó, começa a cair abaixo de 1, Zé, quer dizer que essa população está em declínio, tá? Aí você vai ter aqui também a questão aqui da dispersão entre as populações. Como é que acontece essa disseminação, essa dispersão, tá, entre as populações para que elas consigam atingir novos habitats? Esse ano, eu acho que vocês não estudaram. Esse ano, talvez a Lenise, acho que é mais só genética mesmo, né? Se não me engano, na frente da Lenise, eu acho que é mais genética. Vocês estudaram alguma coisa de evolução esse ano? Acho que é só o ano que vem, evolução. Vocês estudaram nada de evolução? Estamos estudando agora, a matéria que a gente viu semana passada. Então beleza. Então a matéria o material do SAS vem, então, no segundo ano. Eu estou perguntando porque do SAS ainda, a gente tá vendo aí como é que é o material é diferente, né? Mas o objetivo, por exemplo, não vinha nada no segundo ano, só vinha no terceiro ano, né? Mas o SAS, ele faz algumas inversões legais aí que tem que ser visto realmente no segundo ano. Então, você vai ver essa questão de isolamento reprodutivo, tá? Essa questão de isolamento geográfico, como é que se forma uma espécie, etc., tal, para surgir uma nova população. Porque quando você pega o ancestral, é o mesmo ancestral, é o Canis, por exemplo. Só que aqui, na nossa região, na região aí abaixo, vamos dizer assim, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, nessa faixa aí, nas proximidades das Américas, da África, etc., tal, surgiu o cãozinho que depois foi para a Europa, tá? Mas se você pegar as regiões mais dos polos, esse cãozinho, ele sofreu um isolamento geográfico, aí formou uma nova espécie quando eles começaram a cruzar entre si, que é o Canis, o gênero é o mesmo, só que um é o Canis familiaris, que é o nosso cão, e o outro é o Canis lupus, que é o lobo, que é derivativo também, entende? Então você tem dois indivíduos surgindo, separando em espécies diferentes. E vocês vão ver essa questão aí do isolamento geográfico. Mas como é que acontece, então, tá, essa disseminação, certo? Essa condição. Nós vamos ver em duas situações. Uma situação conhecida em sucessão ecológica, que a gente vai ver como é que ocorre, muitas vezes, a disseminação e a dispersão dessas espécies. E outra situação que nós vamos ver também, por exemplo, quando a gente fala aqui em dispersão passiva, Zé, o que é isso aí, hein? Anemofilia e zoofilia. Bom, lembra lá a anemofilia? Lembra das gimnospermas? A gimnospermas, ela tem uma condição de polinização pelo vento. Nossa, é verdade, Zé. Lia significa vento. Anemo, polinização pelo vento. Zé, e essa zoofilia aqui, Zé? Polinização através de alguns animais. É verdade, Zé. Então a gente tinha essa questão mesmo. Então, alguns animais atuando no processo, por exemplo, o morcego atuando no processo de polinização. Então, com a polinização, você tem o alcance dessas espécies em locais distantes. Em animais que vivem naquela relação ecológica que nós chamamos de gregarismo, tá? Em que vivem bandos, em determinadas épocas do ano, por causa das situações climáticas, eles são animais migratórios, tem muitas aves migratórias, elas podem levar também, né, sementes para lugares muito distantes. E dali, nesses lugares distantes que ela vai levar, pode surgir também essas variedades que estão naquele local de onde ela saiu, tá? Então, aqui nós temos uma dispersão, que nós chamamos de dispersão passiva, tá? Que você vai utilizar ou fatores ambientais como o vento, ou você vai utilizar fatores como os animais para disseminar, tá, essas espécies.
E aqui você tem também, ó, o fator da disseminação ou dispersão ativa, que é conhecido como migração. O que é isso, Zé? Aí, nesse caso, o próprio animal que não está se sustentando naquele bioma, naquele ecossistema, tá? Ele vai migrar para um outro local, tá? Então ele está migrando para um outro local. Exemplo, capivara, que eu acabei de citar. Ó, a gente está interferindo no bioma natural dele, aí às vezes surge onça pintada na cidade. Mas cidades que estão próximas à Mata Atlântica, aí de repente aparece uma onça, aparece um lobinho, aparece. Por quê? O homem interfere, diminui o ecossistema, eles têm que procurar outro lugar para eles sobreviverem. Está entendendo? Então, ou ela é passiva, quando ela é transportada, tá? A espécie é transportada por outros animais, ou ela pode ser ativa quando você tem um movimento de migração da própria espécie, que muitas vezes está sendo submetida, tá, a uma situação de escassez de alimento, de espaço, tá, para garantir a sua própria sobrevivência. Nossa, Zé, é verdade. Então, isso realmente acontece, né? Isso você vê no dia a dia. Sim, você vê no dia a dia. E mais, nessa dispersão ativa, durante o processo migratório, você tem, então, os dois que eu falei. Emigração saída e imigração entrada, que pode contribuir decisivamente para o aumento ou para o decréscimo, tá, de uma população. Tá certo? Então, você tem essas duas condições aí, bastante comuns entre as populações. A gente vai falar aqui, ó, além dessa situação, nós vamos ter aqui os fatores de... Ô Zé, dá uma olhadinha no chat aí para você dar sua opinião. Peraí. O bicho tá pegando aí, Zé. Peraí, chat. O que está se passando aí? Permitir que todos... Mariana Figueiredo, é preciso... sobre aquela... Não, Zé, você tem que começar lá em cima, né? Tá, vamos lá. Hoje em dia, o pessoal é contra a família, Zé, Dari. Mas vocês vão discutir que as coisas lá de família... Não é contra não, Dari, eu não sei, eu acho que ainda não teve essa... Pode ser gente que... eu acho que você quer se expressar aí contra os valores que você entende que são os valores ideais para a família. Pode ser isso. Mas não é nem contra a família, não. Não quer ter filho, não é ser contra a família. Não, é isso aí, eu não vejo também, não. Eu acho que é uma questão de visão, de opção. Por isso que as pessoas são livres para escolher, tem que ter a escolha. Agora, né, aí, isso aqui já vai abrir uma série de outros tipos de colocações aí, de aborto, não sei o quê. A gente não vai falar disso sobre hoje. E se a família for homem, mulher e filhos, seu conceito de família está bem atrasado. Sim, pode ter filhos adotivos, né? E até mesmo famílias entre mulheres aqui, eu só estou entendendo o que o Thales quer dizer, né? Não porque o Dari colocou isso aí, não estou falando que... Se a família for entre mulheres, por exemplo, uma delas pode ser submetida, foram homossexuais femininos, uma delas pode ser submetida à gravidez natural, né? Arruma um banco de esperma, etc. Tal. Tá, a Sofia concordou. Aí o Dari, né? Se não quer ter filho ou adotar, é porque não quer construir uma família. Olha, eu não vou dar minha opinião aqui nessas questões, que eu não vou entrar nessa briga de vocês aqui, eu só posso fazer um contraponto. O que eu vou dizer é o seguinte: tem famílias que são, entre aspas, famílias tradicionais, que têm problemas demais, tem filho com problema, filha com problema, problema com droga, problema não sei o quê, com prostituição. E tem filho, não vou nem entrar nessa outro tipo de modalidade de família, mas ó, tem filho que é criado com uma mãe só com a figura materna, é a mãe e o filho, por exemplo, e é uma grande família, que foge desse molde aí tradicional. Então é uma coisa para a gente pensar. Aí o Thales vai dizer assim: famílias são duas ou mais pessoas que se amam e desejam viver juntas para mim. Opinião. Então, ele cita aqui um aspecto interessante, Thales, o amor, né? Porque você pode ter família hétero, sexual aqui, que só briga, violência,
Você já viu? Eu vou só colocar um pouquinho de... Não estou dizendo que por isso que não tem. Tem, deve ter briga também. Mas o problema, por exemplo, de espancamento ocorre mais, pelo menos mais visualmente. É claro, são famílias que têm maior número. Mas o problema maior de desentendimento, espancamento, até de morte, ocorre entre hétero ou entre homossexual. Não estou estabelecendo aqui um parâmetro que a família ideal é homo ou que a família ideal é hétero. Não estou falando nada disso. Eu só estou separar e pensar com relação à questão que há sobre o feminicídio hoje no Brasil. Tá? Isso acontece? Pode acontecer também entre mulheres, pode. Mas é mais comum você ouvir, mas é porque tem mais hétero. Tá, também entendo, tá? Tem mais hétero, mas o espancamento ocorre muito mais do homem para a mulher. Então, olha só, Dari diz assim, é ciência. Homem com homem não procria. Infelizmente, necessita de um ovário. Mas também não tem nada contra, cada um faz o que quiser. Óbvio, cada um faz o que quiser. E precisa procriar para ser família? Eu acho que a Mariana ela faz uma colocação aqui, num aspecto interessante, tá? Porque, além do que ela pensou aqui, que eu já entendi, vamos imaginar também as fertilizações in vitro, aí que você pode constituir família sem ter, né? Você vai constituir família. Fertilização in vitro, adoção, etc. Tal, você vai constituir família. Aí o Tales vai dizer assim, bom, e os homens que procriam? Então, não só homens, né? As mães, etc. Tal. Eu nunca vi pai solteiro, alguém conhece? Sobra sempre na conta da mãe, né? O cara tem 4 filhos com 4 mulheres diferentes. Ninguém vai chamar ele de pai solteiro, vai? É a mentalidade machista da sociedade. Agora, a mãe solteira, se ela engravidou, né? E tem um filho, a vida inteira, até a própria mulher comenta dela, ela é mãe solteira. É assim que é comentado, né? A mentalidade machista. Prefiro quem procria e adota, tá? Aí o Dari vai dizer assim, o que é isso, Dari? O Dari já mete o pé no balde, velho. São canalhas. Infelizmente acontece, mas é regra. Não, canalhas os pais que abandonam os filhos, entendi. Mas é uma gigantesca parte. Que isso, Zé? Achou que eu tava xingando os caras, Zé? Tá louco, cara? Você não pode ser... Eu até assustei aqui agora. Mas assim, pessoal, é uma situação muito complexa quando a gente envolve esse aspecto sociológico realmente hoje, principalmente nos dias atuais, tá? Pai, acepção de pai, acepção de mãe, é que eu falo, sempre com o pessoal. Às vezes a gente fala muito essa questão da bioética no 9º ano, né? Conversa muito com eles sobre essa questão, que é até uma das matérias que o SAS, ele traz. Eu fui criado eu não fui criado pelo meu pai biológico, eu fui criado pelo aquele que foi meu padrasto, que na verdade foi meu pai, né? Eu sou filho do primeiro casamento da minha mãe. Minha mãe casou-se com uma pessoa terrível, entende? Que é o meu pai biológico, nesse quesito. Sofria demais, o casamento dela, isso foi na década de 70, 72, o casamento dela durou, 71, aliás, o casamento dela durou 1 ano e meio, não tinha como suportar, certo? Não tinha como suportar. Depois minha mãe casou-se novamente, minha mãe era muito nova, minha mãe casou-se primeiro com 19 anos, minha mãe voltou a casar-se em 1980, 9 anos depois. Aí eu já estava com 6 anos, eu nasci em 73, eu estava com 6 anos, e quem me criou foi o meu padrasto que me criou, na verdade. Na verdade, foi mais do que pai. Se você perguntar para mim hoje quem é teu pai, eu não tive quase nada de contato com meu pai biológico, quase nada. Muito pouco contato ao longo da minha vida, ao longo dos meus 47 anos de existência. Se você perguntar para mim hoje quem que é meu pai, o meu pai é o Hélio, que me criou, entende? O Hélio é meu pai. Agora, e teu pai biológico? Pai, para mim, eu não tenho desprezo nenhum, não tenho raiva, não, mas para mim é uma pessoa estranha. Às vezes, as poucas, se eu vi ele na minha vida ao longo dos meus 47 anos de existência, deve ter sido umas 3 ou 4 vezes, mais ou menos. Mas eu olho assim, você fala para você tem empatia que ele é teu pai? Você olha que ele que forneceu o espermatozoide?
Eu acho que esse conceito de pai, de mãe, ele é muito maior do que isso, né? Então tem aquela frase popular que o pessoal diz assim, pai é aquele que cria, né? Ó, e de fato é mesmo. Essa questão aí, porque é adotado, porque não é adotado, porque não veio da minha genealogia, grande coisa. Muitas vezes a tua genealogia é uma porcaria, você sabe disso, né? E às vezes um filho natural, a tendência é dar mais problema que um filho adotado. Conheço casais aqui em Alfenas que tem 3 filhos naturais e tem um adotado, por exemplo, são 4 filhos. Os 3 naturais não são tão efetivos para a família como o adotado é. O adotado é aquele que demonstra abraça mais a causa da família. Então, assim, eu também não vejo, essa questão é muito complicada, tá? Sem entrar nessa questão aí, né, de heterossexual, põe uma coisa na tua cabeça. Essa bandeira aí do governo, que o governo expande aí, essa questão aí, essa bandeira do pessoal aí, que diz da direita, isso aí é eleitoral apenas. Isso é eleitoral. Fala as coisas que alguns grupos de pessoas querem ouvir. Isso é eleitoral. Tanto que se você pegar hoje o Bolsonaro ele mudou totalmente. Aquele Bolsonaro no início lá, que era o Bolsonaro da raiz, que o pessoal amava, na ala dele, ele mudou. Hoje é um Bolsonaro que ele viu para ele ter alguma condição de ser reeleito. Aí eu venho com aquela ilustração que o Paulo Roberto sempre fala, né? Direita, esquerda, extremo, são exatamente iguais. Não muda absolutamente nada. Desse lado de cá tem um Bolsonaro, do lado de cá tem um Lula. São duas situações de 2 populistas que fazem o que for preciso para se reeleger. O problema é que são populistas. Então, o Bolsonaro nossa, a gente tem que acabar, tem que dar emprego para o povo, tem que não sei o quê, tem que acabar com essa Bolsa Família, o Estado não pode. Agora ele está discutindo no Congresso para aumentar um benefício, só vai mudar o nome para aumentar um benefício social. Por quê? Porque isso dá voto. Porque ele está preocupado com a população? Não, porque isso dá voto. O mesmo Bolsonaro que não aceitava fazer a velha política, ele teve que, para os filhos dele não ser preso e para a situação dele não se agravar, ele teve que fazer uma aliança maciça com o Centrão, que é a parte mais podre do Congresso Nacional. Infelizmente. Então, a gente tem que concordar com isso. Isso é realidade. Eu não estou aqui para criticar, para discordar. Eu estou só analisando o cenário político. E eu concordo com essa expressão sua. Eu vou ficar nessa expressão. Infelizmente. Porque, infelizmente, esse país ele tem uma forma aí intrínseca de corrupção. A gente fala, nossa, o Rio de Janeiro. Não é, não. O que acontece no Rio de Janeiro é o que acontece em todo o território nacional. Então, assim, o mesmo Bolsonaro que apoiava a Lava Jato, que levou o Moro para o governo dele como ministro, né, como referência, porque havia, então, né, estabelecido uma investigação e prisões com relação a corrupto, o mesmo Bolsonaro ele chega e fala em rede de rádio e televisão, dizendo que ele é responsável, sendo que ele não é responsável por nada, isso aí é sistema judiciário. Ele é o responsável pelo término da Lava Jato no Brasil. Por quê? Porque a Lava Jato persegue os filhos dele também, que está relacionado à Polícia Federal, não especificamente, mas aí quando aperta o pé, aí você muda de postura, aí para deixar aquele pessoal que é banda podre do Congresso Nacional, o Centrão, fora de investigação, então vamos fazer de tudo aí para terminar com... Então ele mudou. Mas ele fez isso porque o Moro, que é o chamariz, então ele está preocupado com o Brasil e está preocupado com a imagem dele. Então eu não acredito nesses políticos, não acredito mesmo, entendeu? Você pega política de esquerda, política de direita, eles são oportunistas. Eles defendem a bandeira e daquele momento histórico o povo quer ouvir. Então eles são aproveitadores. Mas o Bolsonaro, Zé, ele chegou num momento histórico que o Brasil estava muito insatisfeito com a esquerda, pegou uma parte do governo Dilma, aquela coisa toda, o povo já estava... Ele entrou nesse vácuo. Da mesma forma que agora, no término do governo, chegar um cara mais de centro-esquerda, ou alguma coisa assim, se ele entrar com um discurso, né, de justiça social, alguma coisa assim, ele ganha voto. Então, na verdade, infelizmente, digo isso com tristeza no coração,
Nós somos manipulados, uma casta política, seja de esquerda, seja de direita, que não pensa em nada, não está nem aí com ninguém, está aí com o seu próprio umbigo, com a sua própria reeleição. Essa que é a verdade, tá? Isso serve para Lula, isso serve para Bolsonaro, né? Eu tenho uma visão muito pessimista da política, por isso que eu não sou, né, eu brigo para esse partido, não, eu sou um crítico da política mesmo, tá? Mas a política é necessária. E se você perguntar para mim, você vai votar agora, dia 15? Não vou votar. É um absurdo para que esse tipo de pessoal aí seja eleito, para as manipulações que eles fazem, tá? Eles falam, não, vai ter que ter votação em plena ainda pandemia. Olha o estado da Europa hoje. Não se esqueça que a gripe espanhola, ela foi muito pior na segunda onda, matou muito mais gente, do que a primeira onda. A Europa hoje, você está vendo, está fechando tudo. Logo tem locais já em Madrid que já tem lockdown, tá? Porque a Covid está voltando tudo de novo. Expectativa de vacina só no meio do ano que vem para uma casta de profissionais ainda. Profissionais de saúde, para segurar tal. E outra coisa, não existe nenhum estudo para vacinação de criança, e criança é que mais transmite. Você está entendendo? Não tem crianças para ser vacinado. Pessoal, não estamos terminando aqui já. Beleza, então, porque vocês têm aula agora que eu vi, que eu já passei, também tinha que estar lá no cursinho. Beleza, então? Então fica marcado assim. Na sexta-feira, química, na sexta-feira a gente faz a prova de química, na outra segunda, não agora, na outra segunda, biologia. Depois eu passo a matéria para vocês no grupo de vocês aí. Até segunda, então, um abração a todos, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou, Zé. Zé. Bom fim de semana. Falou, pessoal. Bom fim de semana aí. Falou. Obrigada. Tchau, tchau.